Então, vamos lá começar a nossa aula de hoje. O tema da nossa aula de hoje é segurança do paciente. Qual que é o objetivo dessa aula? O que a gente pretende que vocês saiam no final da aula entendendo é cultivar a segurança do paciente e a consciência que o impacto que o erro humano pode gerar sobre um serviço de saúde, né, e sobre a vida do paciente. Reconhecer complicações associadas a pequenos procedimentos e nos pacientes de pós-operatório e como conduzir o tratamento se caso esses pacientes apresentem determinadas complicações. Então, em relação à segurança do paciente, o dano ao paciente em relação a erros médicos pode ser uma coisa catastrófica. Em alguns casos, resultar em importantes consequências, não somente para o paciente, como também para o cirurgião e para a instituição. A gente hoje vive uma cultura de processo médico, né? Então, vocês, então, que estão daqui a pouco vão estar entrando no mercado de trabalho, hoje a gente vive num ambiente que determinadas complicações que às vezes podem acontecer inerentes ao procedimento são taxadas como erro médico. Então, a gente já vem nessa cultura de aprendizado. O que a gente pode fazer de precaução para que não haja erros médicos e isso gere não só danos, às vezes, provisórios, mas com danos, às vezes, permanentes para o doente, e em alguns casos, esses danos podem ser até o óbito do nosso paciente. Então, isso gera complicação para a gente, que é médico, e complicação para a instituição, que às vezes essa complicação pode ser até financeira, né, entrar em outros trâmites judiciais. A segurança do paciente, então, é uma ciência que promove o uso da medicina baseada em evidências e do bom senso na tentativa de minimizar o impacto do erro humano sobre o fornecimento de serviços de rotina. Então, a área de saúde é um sistema de alto risco, então tem potencial catastrófico grande, né? Porque é uma área complexa e acoplada, é um serviço que ele trabalha com várias áreas associadas, então o médico depende do serviço de enfermagem e vice-versa, fisioterapia, nutrição, né? Então é um serviço que a chance de ter erro tem um potencial mais alto, porque não depende só de um indivíduo. E até dentro né, das especialidades médicas, a gente tem uma variedade, uma gama de especialidades diferentes que tem que trabalhar correlacionadas. Então, isso aumenta a chance de ter um risco. Para minimizar esse risco, deve ter uma organização de alta confiabilidade, as pessoas têm que se apoiar e confiar umas nas outras. Então, se eu trabalho com uma equipe, eu tenho que falar com essa equipe a mesma linguagem. A gente tem que trabalhar em sincronia, confiança, e um apoiando o trabalho do outro, porque a quebra de um desses elos pode gerar um prejuízo para o nosso paciente. Temos relações amigáveis e francas. Se eu tenho um erro dentro da minha equipe, eu tenho que corrigir o que está acontecendo de errado nessa equipe, né? Para que não aconteça um erro novamente e isso gere um prejuízo para o doente. Ter um ambiente agradável de se trabalhar, alegre, criatividades e objetivos pré-estabelecidos para gerar um bom resultado no final, e esse bom resultado vai ter uma baixa taxa de erros associados ao trabalho em conjunto dessa equipe. E falando de uma forma mais prática, porque torna-se assim, vocês vão ver que o capítulo do livro é bem grande, e ele dá exemplos como, para um bom funcionamento de um avião, você tem que estar funcionando a torre com o equipamento, com o piloto de avião e uma rede, né, de aviões que estão circulando em determinado espaço aéreo. Se não tiver uma sincronia, um bom trabalho, pode ter um grande desastre aéreo. Né? Então, vocês vão perceber, lendo o capítulo do livro, que existem vários tipos de políticas
protocolos, né, para poder gerar, né, essa cultura de segurança do paciente. E aqui tem um exemplo que foi né, para inserir essa cultura de segurança pela Anvisa nos hospitais do Brasil, um protocolo a ser seguido para poder a gente priorizar a segurança do nosso paciente. Como assim? Seguindo esses 6 itens, você gera um resultado final mais apropriado, que gera uma segurança para o paciente mais elevada. Identificação correta do paciente, quando seu paciente vai internar, você tem que checar corretamente se os dados do seu doente estão corretos, se é realmente aquele doente que você está internando, que você deve fazer determinado procedimento, é o que está correto, né, o que estava programado, porque os pacientes podem ter nomes semelhantes, vão diferenciar pelo nome dos pais, pela data de nascimento, então você tem que identificar corretamente o paciente. E a maioria dos hospitais, vocês vão perceber que a gente tem pulseiras de identificação, porque o paciente não fica com o prontuário ali do lado o tempo inteiro. E então, uma forma de a gente identificar o nosso paciente é que ele tem aquela pulseira de identificação com os dados relacionados, nome, número do prontuário, data de nascimento, que vai facilitar a identificação do paciente. Melhorar a comunicação entre os profissionais de saúde, então a gente falou ali atrás sobre comunicação, rede de apoio, confiança. Se eu preciso trabalhar que o meu doente receba um atendimento do serviço, por exemplo, de fisioterapia, meu paciente está em pós-operatório. Se eu tiver esse contato, essa troca com o serviço de fisioterapia em prol do meu doente, né, para poder que juntos façamos uma análise, um estudo, avaliar o que é melhor em relação à conduta para o doente, isso também faz parte da segurança do paciente. Melhorar a segurança na prescrição, no uso e administração de medicação, para que não passe medicações desnecessárias, para que tenham cuidado que não sejam prescritas medicações que o paciente tenha alergia, tá? Existem algumas medicações que têm cuidados apropriados, isso também tem que ser levado em consideração, e tudo isso em prol do nosso doente. Assegurar que a cirurgia seja feita em local de intervenção, procedimento e paciente correto. Aline, isso acontece, não é só na televisão quando fala, não, pode acontecer aqui no nosso dia a dia. Por exemplo, tem um paciente que tem que fazer uma drenagem torácica. A gente tem sempre que ter o cuidado, alguns colegas estão fazendo a mioptativa, né, que são, a gente fala bastante de procedimento, né? Então, lá, quando a gente fala de toracocentese, drenagem torácica, eu sempre chamo a atenção de que a gente sempre tem que examinar o doente para ver qual é o lado do tórax que está comprometido. A gente tem que, além de examinar o doente, checar no exame de imagem qual é o lado do paciente que está comprometido, porque eu tenho um hemitórax direito e esquerdo. Aí você chega lá, por exemplo, na emergência. O plantonista do dia fala assim, tem um tórax para drenar, ou para realizar uma toracocentese, porque o paciente está com derrame pleural. Você, se for lá simplesmente, qual que é o lado do tórax? Aí o seu plantonista fala assim, acho que é do lado direito. Você vai confiar no acho que é do lado direito? Então, você tem que ir lá examinar, porque pode ser do lado esquerdo. Tem que examinar, tem que ver um raio-x, para que não aconteça de você ou fazer toracocentese ou drenar no hemitórax errado, tá? Isso é um exemplo em relação a isso. Vocês escutam lá, era para operar o joelho direito ou pelo esquerdo, era para operar o braço direito ou pelo esquerdo, a hérnia do lado direito ou pelo esquerdo. Então, temos que ter esse cuidado em relação ao local de intervenção, procedimento. Vai o paciente lá, tem 20 pacientes na enfermaria de clínica cirúrgica. Na enfermaria de clínica cirúrgica ficam internados pacientes da ortopedia, da vascular, da urologia, da neurocirurgia, da oncologia, vou lembrar mais, cabeça e pescoço. Então, em cirurgia oncológica, tem N especialidades internados junto com os pacientes da cirurgia geral. Antônio dos Santos.
Às vezes tem 3 na enfermaria, um de geral, um da ortopedia e outro do vascular. Se a gente não tem o cuidado de identificar o paciente da forma correta, você imagina que se vai o paciente que era da cirurgia geral, sobe para operar um paciente do ortopedia, né, pelo serviço de ortopedia. Então, tem que tomar todos esses cuidados para a segurança do nosso paciente. Higienizar as mãos para evitar infecção, a gente já vem falando isso desde a primeira aula de vocês, quarto período, né? Medidas de prevenção para infecção e reduzir o risco de quedas e úlceras de pressão. Pacientes idosos, desorientados, psiquiátricos, né? Tem que tomar o cuidado de ter ou um acompanhante para evitar que o paciente agite, imobilize na cama e caia, grades de proteção para também evitar que na hora que ele se vire ou que ele seja agitado, às vezes o paciente desorienta, idoso, fica no sistema de confinamento ali dentro da enfermaria, desorienta, vai mexer e cai dentro da enfermaria. Para vocês terem ideia de que não é longe as coisas acontecerem, o paciente deve ter 1 mês, 2 meses atrás, ele nem era desorientado. Ele operou a hérnia, fez uma raquianestesia e, por mais que estivesse orientado e com acompanhante do lado, ele tentou se levantar antes do efeito da anestesia passar e, se ele não tivesse acompanhado, ele teria caído na enfermaria. Então, isso são formas de segurança, né, para reduzir o risco de queda. Semana passada, retrasada, a gente falou de lesão por cisalhamento, formação de úlcera de pressão, e a gente colocou aquela horário, né, aquele relógio com horário de que a cada 2 horas deve ser realizada mudança de decúbito no doente, para que não faça úlcera de pressão. Então, isso é um tipo de segurança do paciente. Então, na maioria dos hospitais que vocês forem, vocês vão ver esse quadro aí que foi instituído como forma de prevenção, né, em relação à segurança do paciente pela Anvisa nos hospitais brasileiros. Então, ferramenta de comunicação é extremamente importante. Então, um serviço na unidade hospitalar deve ter comunicação entre os serviços interdisciplinares e dentro do próprio serviço, tá? Para que não aconteça nenhum tipo de evento catastrófico. E aqui um exemplo catastrófico que a gente tem bem marcante foi esse aí das Torres Gêmeas. Lá no centro, como vocês estão numa disciplina que é ministrada por cirurgiões, né? E a gente fala de fundamentos de cirurgia, então na nossa rotina, né, de enfermaria de centro cirúrgico, a gente adotou esse checklist da campanha de cirurgia segura da Organização Mundial de Saúde. Dentro dos prontuários dos nossos doentes, todos os doentes cirúrgicos, né, que vão fazer um procedimento, tem um checklist desse, e nas salas de cirurgias a gente também tem esse checklist, que vai garantir essa segurança do paciente, antes, durante a cirurgia e após a cirurgia. E o que a gente vê nesse checklist? Antes da indução anestésica, tem uma série de pontos que são checados para que não aconteça nenhuma intercorrência durante, né, o procedimento. Quais são essas informações que são checadas lá? Confirmações sobre o paciente. Qual é o nome do paciente? Se é o mesmo paciente, a identificação está correta. Qual o local da cirurgia que vai ser feita? Qual o procedimento que vai ser realizado? E o consentimento informado, se ele está assinado. Então, você checa o nome do doente com ele, número do prontuário, isso vai estar escrito no quadro lá no centro cirúrgico e no checklist que vem da enfermaria também, que essa parte também foi novamente checada. Sítio cirúrgico, se tem um lado correto, se não tiver, não se aplica. Por exemplo, cirurgia de fêmur, é direito ou esquerdo? Então, a gente vê, isso se cabe. Mas se o paciente vai fazer uma laparotomia, eu não preciso identificar qual é o lado, porque laparotomia não tem um lado específico. Checagem de equipamento anestésico, laringo está posicionado da forma correta, os tubos para intubação orotraqueal, se caso for anestesia geral, ou as agulhas de punção, se forem raquianestesia,
se o carrinho de anestesia está montado da forma correta, se tem aspirador, se as medicações estão prontas. Então, tudo isso tem que ser checado antes, tá? De começar o procedimento. O oxímetro de pulso está instalado e está funcionando, então a monitorização do doente está ok. O paciente tem alguma alergia, se tem ou não, se ele tiver, tem que colocar qual medicamento que ele tem alergia. Tem risco de via aérea difícil ou de broncoaspiração? Se o paciente tiver risco de via aérea difícil, você tem que preparar o material para intubação difícil. O buge, às vezes o laringo com... Ai, perdão, falhou a palavra. Com visualização direta, alguns com broncofibroscópio. Se o paciente tem risco de broncoaspiração, é aquele paciente normalmente de emergência que vem com o estômago cheio, então tem que tomar as medidas de precaução para que ele não broncoaspire. Então, se tem ou não, se tiver algum dessas alterações, ou via aérea difícil, ou possibilidade de broncoaspiração, se o material necessário para realizar o procedimento está ok, tem risco de perda sanguínea maior do que 500 ml, se não, não precisa de reserva de sangue, se sim, eu tenho que fazer reserva de sangue, né, planejamento para reposição, e se o acesso venoso está ok para realizar essa reposição. Antes de começar a cirurgia, todos os profissionais da equipe confirmam seu nome e suas profissões. O cirurgião vai falar seu nome, ele é o cirurgião, o auxiliar, o instrumentador, o anestesista e o circulante de sala e o enfermeiro. O cirurgião, anestesista e enfermagem verbalmente confirmam a identificação do doente, qual é o nome do doente, qual o local que a cirurgia vai ser feita e qual procedimento vai ser realizado. E antecipação de eventos críticos. Quais complicações poderiam acontecer em relação àquele determinado procedimento? Revisão da cirurgia, você vai fazer um passo a passo da cirurgia e lá você vai ver se tem passos críticos durante a cirurgia, se vai ter algum momento que você tem que ter um cuidado maior, né? Qual a duração estimada da cirurgia e as possíveis perdas sanguíneas. Essa possível perda sanguínea é concomitante, né? Já a avaliação lá de que se o paciente vai ter uma perda importante já foi feito no primeiro checklist. Revisão da anestesia, alguma preocupação em relação ao paciente? Ele tem, por exemplo, alguma alteração patológica, por exemplo, de via aérea, porque alguns medicamentos induzem ao broncoespasmo, então eu tenho que ter essa preocupação do paciente fazer um broncoespasmo durante a indução anestésica, isso é um dos exemplos que a gente tem que se preocupar, na verdade, nós, né, em termos de equipe médica, mas é uma preocupação, a princípio, levantada pelo anestesista. Revisão da enfermagem, teve esterilização do material de forma correta? Tem alguma preocupação em relação ao equipamento? Vai ser necessário algum equipamento especial nessa cirurgia que não esteja ainda na sala? Se eu vou operar uma hérnia, eu vou colocar uma tela de Marlix, a tela está ali, eu vou fazer uma hemicolectomia e vou utilizar nessa hemicolectomia grampeador, né, para eu fazer a anastomose. E esse grampeador está em sala? Então, tudo isso tem que ser checado antes de começar o procedimento. É necessário antibiótico profilaxia para esse doente? Sim ou não? Exames de imagem estão disponíveis. Alguns procedimentos é necessário, né, que haja uma checagem dos exames de imagem durante o procedimento. Então, esses exames devem permanecer um tempo integral na sala de cirurgia durante o procedimento. E, antes do paciente sair da sala de cirurgia, a gente faz a última parte do checklist. A enfermeira vai confirmar verbalmente o nome da equipe, qual procedimento foi realizado, que às vezes você começa com um tipo de cirurgia e no final, isso é muito comum em laparotomias, né? E durante a laparotomia, você faz um outro procedimento associado, por exemplo, uma retossigmoidectomia, uma hemicolectomia direita, às vezes uma apendicectomia que começou como procedimento inicial laparotomia. Então, é checado antes do paciente sair da sala. Contagens de compressa,
que é um item importantíssimo, porque você pode, durante o manuseio dentro da cavidade torácica, abdominal, que seja, esquecer uma compressa lá dentro, então tem que ter muito cuidado, fazer a checagem de contagem de compressa, de gaze, instrumental, se todos os instrumentos que utilizados estão ali na mesa após o procedimento, uso de agulhas também. Se houve biópsia durante o procedimento, se cada fragmento que vai para a biópsia está identificado, se houve algum problema na equipe durante o procedimento, faltou qualquer tipo de material, instrumental, em relação à parte anestésica, se teve algum problema, isso tudo deve ser identificado para que seja corrigido e não se repita em um novo procedimento. E o cirurgião, anestesista e enfermagem analisam os pontos mais importantes na recuperação pré-anestésica e pós desse paciente, pós-operatório e pós-anestésico. Tem um feedback em relação ao procedimento realizado. Então, foi criado como uma forma de ter uma cirurgia segura, para que seu paciente volte no pós-operatório, né, em condições favoráveis e que, caso aconteça alguma intercorrência durante aquele procedimento, que corrija para que não aconteça nos próximos procedimentos. E quando a gente fala de segurança do paciente, a gente vai falar um pouquinho em relação às complicações. Então, a gente trabalha hoje muito focado em melhorar a segurança do paciente e minimizar o máximo possível o erro médico. E é impossível eliminar completamente o erro humano. Às vezes acontece um erro, tá? E esses erros resultam em complicações cirúrgicas que prolongam o curso da enfermidade. Então, aquela patologia pode gerar mais transtornos na vida do seu doente e também vai prolongar o período de internação e as taxas de mortalidade do paciente naquelas unidades hospitalares. E aí vou começar com complicações dos procedimentos, dos pequenos procedimentos, que são procedimentos rotineiros na vida do ambiente hospitalar. O primeiro procedimento que a gente vai falar é a punção do catéter venoso central. Então, aqui, ó, na primeira foto, a gente tem um paciente com uma punção de uma subclávia direita, com um catéter venoso de duplo lúmen, tá? Para a realização de N indicações que a gente vai falar aí nos próximos slides. Então, catéter de acesso venoso central define-se como um acesso venoso central, posicionamento de dispositivo apropriado para um acesso vascular, cuja extremidade atinge a veia cava superior ou inferior. A superior, quando a gente pega jugular e subclávia, e a inferior, quando a gente faz esse acesso pela femoral. A punção constitui uma prática importante nos pacientes traumatizados, nos pacientes em emergências cirúrgicas e doentes críticos que necessitam de cuidados intensivos de ressuscitação. Então, normalmente são procedimentos realizados em pacientes graves, que tenham necessidade de medicações prolongadas ou medicações específicas que eu não posso fazer por acessos periféricos. E como eu faço para reduzir a chance de complicação quando eu vou fazer a punção de um acesso venoso central, né? Que a gente pode também usar o nome de acesso venoso profundo, né? Eu posso dizer, a avaliação da indicação do acesso profundo, por que esse paciente precisa de um acesso profundo? Porque ele vai fazer aminas vasoativas que vão causar lesão periférica, de vaso periférico, se eu fizer infusão no vaso periférico. Eu tenho um paciente que eu preciso fazer medicação, por exemplo, uma antibiótico terapia venosa por um uso prolongado, paciente que vai fazer uso de quimioterápicos, são algumas das indicações para a realização de acesso venoso profundo. Meu paciente precisa fazer um uso de marca-passo, implante de marca-passo, então eu preciso de uma punção de um acesso venoso profundo. Então, primeiro eu tenho que avaliar a indicação. Ah, tá, eu preciso fazer soro no doente.
Fazer soro no doente não é indicação de acesso venoso profundo. Se eu preciso fazer reposição volêmica no meu doente, o melhor tipo de acesso é o acesso periférico. O que eu tenho é um catéter curto, que eu vou conseguir infundir numa velocidade mais rápida, aquela reposição volêmica. Então, a reposição volêmica, hidratar o doente, fazer soro no doente, não é indicação de acesso venoso profundo. Então, a primeira coisa que eu avalio é se o paciente tem indicação. Depois, a inserção do catéter deve ser feita por profissionais experientes. Então, você tem que ter experiência para a realização do procedimento, e se você não tiver uma experiência, você tem que estar supervisionado por alguém que saiba na hora de realizar o procedimento. Isso acontece na vida de um hospital universitário. O paciente vai fazer a punção, e lógico que não são vocês ainda de quarto período, quinto, sexto, que ainda estão em fase, né, inicial, entrando no ciclo, né, saindo do ciclo básico, entrando no ciclo clínico, mas para o pessoal que já está lá no internato, 11º, 12º, as portas de se formar, eles ficam ansiosos de aprender a fazer um acesso venoso profundo, porque já eles vão se formar, vão estar na emergência, o paciente precisando de um acesso, eles precisam fazer. Então, a gente faz um treinamento. Aí, em cima da nossa sala de aula, no laboratório de habilidade, a gente tem bonecos de punção profunda. Então, a gente começa o treinamento lá no boneco, e com supervisão de um staff que tem experiência. Quando vocês já estiverem lá próximo de se formar, vocês vão começar a realizar esse procedimento no paciente, né? Então, sempre supervisionado. Utilizar a posição adequada, o paciente tem que estar em posição, vou até passar aqui para vocês verem, aqui, ó. O paciente fica na posição de Trendelenburg, a cabeça mais baixa e os pés mais altos, que aumenta o retorno venoso do paciente. Então, tem menos chance de você fazer lesão. Técnicas de estéreis, você tem que realizar todas as técnicas de asepsia no seu paciente, tem que estar todo paramentado para a realização do procedimento, né? Para que você não, quando for fazer o procedimento, não carregar bactérias para dentro do vaso. Saber a técnica correta para a realização de punção, tá? E realizar a troca de catéter apenas com indicação. A priori, há muito tempo atrás, era instituído que com 7 a 14 dias tinha que realizar a troca de rotina dos catéteres. Isso foi banido, tá? Você tem indicação de troca de catéter apenas quando o paciente apresenta sinais de infecção no local. Se o seu paciente apresenta saída de secreção purulenta em torno do catéter e o paciente começa com sinais sistêmicos de infecção, você faz a retirada desse catéter. Retira o catéter, normalmente manda a ponta desse guia para a cultura, para ver qual que é a bactéria que está crescendo ali, ou fungo. E se o paciente tem manifestação sistêmica, né, começa a fazer febre, bacteremia, tremor, calafrio, taquicardia, você começa a fazer antibiótico para o seu doente. Quais são as complicações comuns quando eu vou fazer uma punção no meu paciente? A primeira, que é ganhada disparada, é fazer um pneumotórax. Lembra? Pneumotórax é ar dentro da cavidade torácica. Ó. Vou fazer a punção, eu perfuro a parte superior da pleura e vai entrar ar dentro daquele hemitórax. No caso aqui, do nosso foto, está do lado direito, do raio-x aqui é do lado esquerdo, que está o pneumotórax, tá vendo? Do lado direito a gente tem trama pulmonar aqui, e do lado esquerdo o pulmão é só essa bolinha cinza aqui, encostada lá no coração, o resto é tudo ar, porque fez um pneumotórax. As taxas de ocorrência de pneumotórax por punção, principalmente de veia subclávia, é o mais comum, mas pode acontecer em jugular também, alcançam de 1 a 6%. Tá? O tratamento é pacientes estáveis com pneumotórax pequeno, menos de 15% da área daquele hemitórax, eu vou observar.
Se o paciente não tiver sintomatologia e não estiver acoplado à ventilação mecânica, eu posso só observar. Pacientes estáveis, com pneumotórax moderados a volumosos, ou pacientes instáveis, que normalmente os pacientes instáveis são os pacientes que evoluem com pneumotórax hipertensivo. Vai fazer uma compressão com alteração hemodinâmica. Esse paciente eu tenho que drenar o tórax. Então, eu faço uma toracostomia, é uma comunicação, vocês lembram lá do tórax com o meio externo, em drenagem fechada em selo d'água, com drenagem fechada em selo d'água. Eu vou colocar um dreno para poder fazer o esvaziamento do ar desse hemitórax. Aqui. Então, é um tubo peitoral, é um dreno tubular, fenestrado, que vai ficar lá dentro do tórax e vai drenar esse ar para um coletor que vai ter um selo d'água. Então, como prevenir o pneumotórax? Posicionamento do paciente, posição correta, é a técnica, técnica de Seldinger. Aí tem a técnica de Seldinger explicada qual é a posição correta em relação à jugular e à subclávia. Então, jugular normalmente 30 graus no plano da pele, a ponta da agulha voltada para o mamilo ipsilateral, para o mesmo lado, e você vai no triângulo formado entre os braços do ECOM, tá? E vai entrar ali. A subclávia, normalmente no terço distal da clavícula, apontado para a fúrcula external, eu vou fazer a punção. Então, vocês vão ver a descrição da técnica de Seldinger depois. Outra complicação que pode acontecer é uma arritmia cardíaca, porque pela técnica de Seldinger, a gente tem um guia, é feita a punção, igual está aqui. Depois que eu punciono, eu retiro a agulha e passo um guia. Depois que eu faço a dilatação e passo o catéter. Ó, aqui dá para a gente ver, ó. É passado o guia, ele tirou a agulha, tirou a seringa, a agulha ficou e vou passando o guia por dentro dessa agulha. Se eu colocar, introduzir muito esse guia, pode ir lá no coração e gerar uma arritmia cardíaca. Então, por isso que durante a punção, é ideal que seu paciente esteja monitorizado, porque você vai ver através do monitor essa arritmia, vai identificar. Como eu trato essa arritmia? Se ela foi causada pela presença do guia lá em contato com o coração, então eu vou fazer a retirada do guia e resolve nossa arritmia. Eu posso fazer punção arterial, artéria e veia muito próximas, então na hora de puncionar eu posso fazer uma punção da artéria, e o tratamento para essa punção é compressão direta quando é possível, no caso da jugular e da femoral. É possível fazer essa compressão porque não tem nenhuma estrutura óssea na frente, diferente da subclávia, que a clavícula vai ficar na frente, então é difícil essa compressão direta. A gente faz uma radiografia de tórax para ver se não tem líquido dentro, no caso esse líquido seria sangue feito em hemotórax, porque se foi feito em hemotórax é necessário a realização de drenagem. E observar o doente. Tudo bem aí, meu povo? Tá todo mundo quietinho, tá todo mundo com frio, né? Hoje tá frio mesmo. Sim. Tudo bem, professora. Então tá bom. Qualquer coisa vocês interrompem aí, que eu vou falando, vocês sabem que eu falo muito, hein? Que eu vou falando, aí vocês me param. Uma complicação péssima que pode acontecer é que durante a punção a gente vai passar o guia para que depois vai guiar o nosso catéter. Você perdeu o guia. Perder mesmo. Vai para dentro do vaso e vai ficar lá dentro do vaso. Ó, aqui, se vocês vêm dentro do círculo vermelho aí, tem um brilhozinho aqui, ó, onde eu estou passando aqui, você vê o coração. O guia foi lá para dentro, é uma estrutura metálica, o guia é metálico, foi lá para dentro do coração do doente. E aí, raio-x de tórax, para eu tentar localizar. Vou fazer internação desse doente para ficar sob vigilância, né, no ideal na unidade de terapia intensiva. E retirar desse catéter
Se você tiver um serviço de hemodinâmica dentro do sua unidade hospitalar, pode ser, né, pelo serviço de hemodinâmica. Se não for, às vezes é necessário abrir a abordagem aberta convencional para a retirada desse guia, tá? Ruptura da artéria pulmonar, isso acontece. Hoje não se usa muito mais catéter de Swan-Ganz, e acredito que quando vocês se formarem já vai ser uma coisa pré-histórica. Ele era feito para poder medir a pressão da artéria pulmonar, né? Uma forma de monitorização invasiva, normalmente nos doentes graves em unidade de terapia intensiva. E ele tem um catéter que quando você faz essa punção, quando você insufla, pode romper a artéria pulmonar. A forma de tratar é reinsuflar o balonete, porque ele vai tamponar onde rompeu, intuba o paciente, mantém sob ventilação mecânica, porque ele vai estabilizar, faz um raio-x para ver qual é a extensão dessa lesão, né? Ou então uma avaliação mais específica, uma tomografia, e para avaliar se só com o insuflado balonete ele vai conseguir tamponar e resolver, ou se é necessário realizar uma toracotomia de urgência para correção dessas rupturas da artéria pulmonar. Uma complicação grave, também não que as outras não sejam importantes, sim, são importantes, mas o pneumotórax é uma complicação que é entre essas a mais comum, 1 a 6%, mas é a que mais acontece. Mas é de fácil resolução. Essa aqui é uma complicação bastante grave, embolia aérea. O ar vai entrar dentro da veia, diretamente pela agulha de punção. Quando você vai puncionar, tem ar dentro da agulha e você mobiliza o êmbolo, esse ar entra. Pode ser durante a permanência do catéter na veia central, faz aquela bolha de ar, e quando você vai fazer medicação, vai manusear, aquela bolha de ar entra dentro do vaso, ou quando fratura o catéter quebra e vai entrar ar por ali. E a última forma de ter embolia aérea é quando o ar entra durante a retirada pelo trajeto do subcutâneo. Então, embolia aérea é ar, né, dentro da veia, via aérea não, né, da veia, perdão, gente. É ar dentro da veia pela punção, permanência ou retirada do catéter. É uma complicação dramática e a maioria é fatal, né? A grande parte dos pacientes evoluem a óbito. Não é fácil o diagnóstico. Quando que você deve suspeitar que esse paciente com catéter venoso central pode apresentar uma embolia aérea? É quando ele subitamente desenvolve hipoxemia de uma forma inexplicável, o paciente estava bem, começou a ficar hipoxêmico, ou ele apresenta um colapso cardiocirculatório. Quando você vai auscultar esse doente, na ausculta dele, ele tem um som triturante. É a descrição, né, da ausculta desse paciente. Tratamento, raio-x de tórax. O paciente é colocado em posição de Trendelenburg, aquela com os pés para cima e a cabeça para baixo, e decúbito lateral esquerdo para poder ver se esse ar consegue, né, durante o movimento cardíaco, ele vai diluir, né, não dissolver, diluir, e não causa muita repercussão no doente. A aspiração do ar do coração, normalmente no ventrículo direito, através do catéter, vai aspirar. Isso também faz muito pelo serviço de hemodinâmica, né, uma prática. E se não for resolvido, retirada por procedimento cirúrgico ou angiográfico. Então, é uma paciente que é difícil o diagnóstico e tem alta taxa de mortalidade. Infecção relacionada ao catéter, a infecção pode evoluir local ou pode se tornar sistêmica, então é uma porta de entrada para a bactéria. Eu já tinha até falado anteriormente, quando começa a sair pus, áreas de hiperemia e o paciente, a maioria apresentam sintomas sistêmicos, como bacteremia, começa com tremor, febre, calafrio. Você faz a troca do catéter central, no caso de infecção, e vai avaliar a antibiótico terapia se o paciente tem esses sinais sistêmicos. Aí a gente sai do catéter venoso profundo, central, para catéteres arteriais.
Catéteres arteriais vão ser utilizados para o monitoramento da pressão sanguínea em pacientes anestesiados, ou na terapia intensiva, ou para coleta de gasometria arterial. Pacientes que vão ser submetidos a cirurgias de grande porte, por exemplo, cirurgias cardíacas, faz uma punção de uma artéria, né, e coloca o catéter arterial. Catéter a gente chama até de catéter de PAM. Vai fazer, vocês já podem ter ouvido, o paciente está com catéter de PAM, vai medir a pressão arterial média daquele doente. Então, é muito usado pela anestesia e nas unidades de terapia intensiva. Complicação que pode acontecer durante essa punção desse catéter, com a punção desse catéter na artéria, é trombose, fazer um trombo ali naquela artéria, sangramentos, hemorragia e, consequentemente, formação de hematomas, devido à grande quantidade de punções na tentativa de pegar o acesso. Essa artéria pode fazer um espasmo, então diminuir a vascularização para aquela região devido ao espasmo vascular e infecção no local devido à punção. Trombose ou embolização da artéria de extremidade é uma complicação que deve ser, né, bem monitorizada, porque pode levar à perda de alguns dedos ou até do pé ou da mão por completo, que você vai obstruir. Um trombo ou um êmbolo vai obstruir um vaso importante, né, uma artéria que leva sangue para a extremidade, então não vai sangue para aquele local, vai gerar isquemia e necrose, em alguns casos pode evoluir até para amputação daquele membro. Tratamento de trombose com isquemia é tratamento com anticoagulante. Em alguns pacientes tem que fazer refazer o fluxo cirurgicamente, tem que fazer um bypass daquele vaso para retornar a circulação daquela região. Endoscopia e broncoscopia, né? Paciente chega lá na enfermaria, perdão, nos consultórios, no ambulatório, com queixa de epigastralgia, sinais de doença de refluxo, a gente pede uma endoscopia. Hoje, com essa pandemia, muitos pacientes passaram por longos períodos de internação de CTI, COVID, e em outras patologias não relacionadas a COVID, e a gente precisa fazer um estudo da via aérea. Então, a gente faz procedimento de broncoscopia. São procedimentos que, a gente falando principalmente de endoscopia, muito rotineiros, mas eles também não estão livres de complicação. Quando eu tenho um paciente que faz uma endoscopia, qual que é a complicação que pode acontecer? É a perfuração gastrointestinal, perfuração de esôfago, perfuração do estômago durante o procedimento. Então, pacientes que fazem essa endoscopia e eles queixam de dor e desconforto abdominal durante o procedimento, né, já durante o exame, com intensificação da dor após o quadro após o término do quadro, a gente deve avaliar através de exames de imagem se esse paciente não fez um pneumoperitônio, que é ar dentro do abdômen, porque pode ter perfurado porção distal do esôfago, pode ter perfurado o estômago, ou se ele não fez um pneumotórax, ele perfurou o esôfago e pode fazer um pneumotórax ou um pneumomediastino. Se esse paciente tiver um pneumoperitônio, um pneumotórax importante, né, o pneumotórax, principalmente quando é pneumoperitônio, normalmente já é uma abordagem cirúrgica na grande maioria das vezes, mas esse paciente, se ele tiver um bom preparo para a realização do exame, que bom preparo é esse? Ele está em jejum, feito o jejum adequado, não ter resíduo alimentar, não ter grande quantidade de conteúdo dentro do estômago, dentro do esôfago. Se ocorre essa perfuração e ele mantém com poucos sintomas e sem sinais de infecção, eu posso deixar esse doente internado, monitorização vigorosa, coletar sinais vitais de 3 ou 4 em 4 horas, exame físico seriado, exames de imagem laboratorial seriados, jejum e antibiótico de amplo espectro, porque vai ficar ali quietinho, às vezes a perfuração é pequena, não teve uma formação de um pneumotórax, um pneumoperitônio muito grande, o paciente assintomático, ele vai resolver aquela perfuração, porque ela normalmente é pequena. Mas se eu tiver um paciente bastante sintomático, né,
com muita dor, com intensificação da dor, piora dos exames, piora dos sinais vitais. Então, ele tem que ser avaliado em relação à cirurgia aberta ou laparoscópica. Às vezes é um mínimo perfuração, mas você tem que ir lá e fazer a correção, tá? Quando é em relação a pneumo peritônio, quando é perfuração gástrica, né, essa abordagem é quase em 100% dos casos. Dificilmente a gente mantém monitorização, jejum e antibiótico, mas quando é em relação ao tórax, é mais comum essa medida conservadora, tratamento conservador. Então, aqui a gente tem o paciente fazendo uma endoscopia digestiva alta, ó, a doutora passando o endoscópio, vendo ali o esôfago para entrar lá no estômago, e aqui eu tenho ar livre na cavidade abdominal. Essa imagem é característica de pneumoperitônio, tá? Então, esse é um doente que tem um pneumoperitônio grande, então esse é um paciente que eu preciso levar para abordagem cirúrgica, tá? Vamos passar para o próximo. Em relação à broncoscopia, eu tenho como complicação tamponamento brônquico. Esse paciente pode desenvolver hipoxemia durante o procedimento, pneumotórax, colapso lobar e sangramento são as complicações mais comuns. O paciente que sangra, normalmente é um vaso pequeno da árvore brônquica e normalmente ele evolui com a resolução espontânea. Endoscopia repetida pode ir lá fazer uma termocoagulação naquele local do sangramento, aquele vaso que está sangrando, ou eu vou lá com a cola de fibrina e faço a hemostasia daquele vaso. Quando tem pneumotórax, eu tenho que drenar o tórax, drenagem fechada, toracostomia com drenagem fechada em selo d'água. E quando tem tamponamento ou colapso lobar, quando eu obstruo aquela região brônquica, o próprio tratamento é com a broncoscopia. Eu tenho que ir lá e fazer a limpeza com a broncoscopia. Traqueostomia é o procedimento realizado, a gente passa uma cânula na traqueia para fazer a comunicação, né, da via aérea com o meio externo, se você tem algum quadro de obstrução, ou pacientes que evoluem com longos períodos de internação e intubação orotraqueal nas unidades de terapia intensiva. A traqueostomia vai auxiliar o desmame do paciente da ventilação mecânica, vai reduzir o tempo de internação nas unidades de terapia intensiva e melhora a parte de higiene da região de via aérea, a parte pulmonar. A complicação que a gente pode ter no procedimento de traqueostomia é um desenvolvimento de uma fístula traqueoinominada. É uma fístula da traqueia com a veia inominada. Isso pode gerar um sangramento, e normalmente são sangramentos de grande volume, e alguns pacientes evoluem a óbito, tá? Desse sangramento. Então, são procedimentos corriqueiros dentro de qualquer unidade hospitalar que tem complicações inerentes ao procedimento. Gastrostomia endoscópica percutânea, quando o paciente não tem como se alimentar por via oral, porque ele tem uma obstrução, porque ele tem um déficit de deglutição, ele precisa fazer uma endoscopia, uma gastrostomia, pode ser aberta ou endoscópica. Então, a complicação do procedimento é o paciente ter um desabamento daquela gastrostomia, desenvolver uma peritonite com asepsia abdominal, o estômago soltar, a gente fala desabar, é cair mesmo. O estômago soltar daquela sonda e começar a sair conteúdo gástrico dentro do estômago, e esse paciente fazer peritonite e sepsia abdominal. Infecção da parede abdominal por conta do procedimento, né? Contaminação bacteriana ali por onde você vai passar a sonda, e podendo evoluir até para uma fasciite necrotizante, que a gente estudou lá na última aula. Tratamento, cirurgia para tratamento da peritonite, você vai fazer uma laparotomia, lavar aquela barriga, né, muito, e corrigir
o que tem de perfuração, se foi o desabamento da ostomia, o que aconteceu. E confecção de uma jejunostomia. A gente vai fazer uma outra via de acesso para a nutrição desse doente, já que eu tive um problema de cicatrização e ele desabou. Então, não posso utilizar, porque aquele tecido ali está com déficit de cicatrização, então eu posso ter um novo desabamento da ostomia no pós-operatório. Quando a gente fala lá de toracostomia com drenagem fechada em selo d'água, é a drenagem pleural. Essa drenagem pleural que a gente faz para tratar a complicação de outro procedimento, ela também tem suas complicações. Eu uso a drenagem pleural para poder drenar um hemotórax, um pneumotórax, um empiema pleural, mas ela não está livre de ter complicação. Ela não deixa de ser um procedimento, né, invasivo. Então, drenagem torácica, ou toracostomia com drenagem em selo d'água, é a colocação de um dreno na cavidade pleural. Então, dreno tubular, fenestrado, né? A fenestra são outros orifícios para auxiliar na drenagem. Normalmente, eles são de látex, né? Esse dreno, e vão ser usados para drenar pneumotórax, hemotórax, efusões pleurais, são derrames pleurais com N causas, e os empiemas, que é pus dentro da cavidade pleural. Complicação que eu posso ter durante a drenagem, né, ou pós-drenagem. Analgesia e sedação inadequada, então meu paciente sentir dor durante a drenagem. Penetração incompleta da pleura, se eu não perfurar a pleura, ela não vai entrar no espaço pleural, né, entre as pleuras parietal e visceral que eles deveriam. Laceração do pulmão ou do diafragma, eu vou entrar numa posição incorreta, por exemplo, e entrar dentro da cavidade abdominal, lacerando o diafragma. O local de punção dessas drenagens pleurais é linha axilar anterior, entre o quinto e o sexto espaço intercostal do hemitórax que está comprometido. Se eu entrar muito baixo, sétimo, oitavo, eu posso entrar lá dentro porque fica próximo à transição tóraco-abdominal. Eu posso lacerar o diafragma e entrar dentro da cavidade abdominal. Ou na hora de fazer a perfuração da pleura, eu ir com muita força e penetrar muito e lacerar o parênquima pulmonar. Então, são complicações que podem acontecer do procedimento. Deslizar o dreno fora da posição. A posição correta do dreno é posterior e em direção ao ápice, e ele ficar sobre o diafragma, mais anteriorizado, então, deslizamento do dreno fora da posição. Problemas mecânicos relacionados ao dreno, o dreno ficar dobrado, angular e não ter sua função exercida com qualidade. Tratamento, prevenção, né? Então, fazer analgesia e sedação correta do paciente, fazer toda a técnica seguindo passo a passo para poder evitar complicação, revisão diária do sistema de drenagem, ver se seu dreno tem fuga aérea, se está saindo ar, se tem drenagem de líquido, se ele não está obstruído. Então, a gente faz essa avaliação diária e faz raio-x de controle para ver se fosse líquido que tiver lá dentro do tórax, se esse líquido foi drenado, se for ar, se esse ar foi drenado e o pulmão expandiu e as pleuras se encontraram novamente. Então, drenar linha axilar anterior, entre o quinto e sexto espaço intercostal. Então, eu vou fazer toda a técnica de asepsia, tá? Coloco o campo estéreo, já tinha marcado, mensurado quanto de dreno eu vou colocar dentro da cavidade, eu meço da clavícula até onde eu vou fazer a incisão. Eu faço a incisão de 2 a 3 centímetros no espaço intercostal pré-determinado. Abro a pele, o subcutâneo, depois eu vou divulsionando com uma Kelly ou uma Rochester, o subcutâneo, a musculatura intercostal, até eu chegar na pleura, tá? Trabalhando sempre na borda superior da costela inferior, porque na borda inferior da costela superior eu tenho feixe vasculo nervoso e eu posso lesar durante o procedimento, tá? Então, na borda superior da costela inferior, eu vou divulsionando até eu chegar dentro da cavidade pleural, eu vou perfurar a pleura.
perfurei a pleura, eu vou fazer uma exploração digital da região, para ver se não tem nenhuma aderência em torno, tá? Para depois eu passar o dreno. Vou introduzir o dreno, a pinça normalmente não vai até o final, tá? Uma parte, e depois eu termino de introduzir para a posição superior e posterior, né? Vai lá para o ápice, faça a fixação desse dreno. Quem fez projeto Vidas aí, sabe o que é lavagem peritoneal diagnóstica. Quem não fez vai aprendendo nas aulas de trauma. Paciente vítima de trauma, às vezes chega com um rebaixamento de nível de consciência, faz um trauma de alto impacto, instável, e você não tem condições de levar ele para fazer tomografia. Hoje a gente tem o FAST, né, que é ultrassom na beira do leito. Mas, algum tempo atrás, o lavado peritoneal era muito usado, principalmente se você não tem mão do FAST ali, na sua emergência. Então, o que eu vou fazer? Eu vou saber se tem líquido dentro da cavidade abdominal do meu doente, fazendo essa lavagem peritoneal diagnóstica. Porque o meu paciente está instável, ele não consegue ir lá para a tomografia. E eu tenho que definir se ele tem que ser submetido ao procedimento cirúrgico ou não, se eu tenho que fazer uma laparotomia exploradora ou não. Então, eu realizo em traumas, onde o paciente encontra-se hemodinamicamente instável, com danos neurológicos, e uma etiologia incerta de perda sanguínea. O paciente está chocado também, e eu não sei de onde está vindo esse sangramento, porque ele é um politraumatizado, tá? Quando o ultrassom é incerto ou duvidoso, quando eu não tenho ou quando eu não consigo fechar o diagnóstico com ultrassom. O que eu faço? Eu faço uma punção, normalmente a 5 centímetros, acima ou abaixo da cicatriz umbilical, tá? Faço uma incisão mediana e vou divulsionando e vou com a agulha de punção. E lá eu vou jogar, ó, vem divulsionando, vou com a agulha de punção e vou jogar soro lá dentro da cavidade abdominal. Se quando eu aspirar vier hemático assim, é que eu tenho um lavado peritoneal positivo. Tem alguma lesão, provavelmente de víscera maciça, o fígado, o baço, que está sangrando lá dentro, ou um outro tipo de sangramento, né? Que está sangrando lá dentro e é positivo, então eu preciso fazer uma laparotomia nesse doente. Se vem clarinho, então é lavado peritoneal negativo, então não precisa. A instabilidade desse doente não é por conta de sangramento abdominal, e tem outro foco de sangramento. Complicações desse procedimento. Vocês estão vendo aqui pela foto que, se eu fizer essa punção acima da sínfise púbica, eu posso entrar, ó, e a bexiga do meu doente estiver cheia, principalmente, eu posso entrar lá dentro da bexiga. Ou se eu fizer essa punção muito alta, lá perto do apêndice tifoide, eu posso entrar dentro do estômago. Então, é punção de estômago ou bexiga, punção do intestino e ou de algum vaso. Cuidados prévios para o procedimento. Cateterismo nasogástrico e vesical, porque eu vou fazer esvaziamento da bexiga e do estômago, tá? Para eu não funcionar. E o tratamento. Se eu tiver lesões intestinais e vasculares, eu vou ter que ter uma abordagem cirúrgica para corrigir essas lesões. Complicação de biópsia de linfonodo, é um procedimento corriqueiro na enfermaria, nos ambulatórios. Dermatologia, às vezes um paciente clínico que está com linfonodomegalia por um período prolongado e precisa de uma biópsia para fechar o diagnóstico de qual patologia que está gerando essa linfonodomegalia. Então, é um procedimento comum a gente realizar ambulatorial. Mas não, apesar de ser comum, eu tenho falado, é comum, mas tem complicação. Complicações que podem acontecer: sangramento, não é feita hemostasia adequada, esse paciente pode sangrar depois. Infecção local, se você não toma as medidas corretas de asepsia. Extravasamento linfático, o linfonodo, ele é uma cadeia de linfonodos, né? Então, são ligados por vasos linfáticos. Se você não ligar o vaso linfático, quando você faz essa ressecção do linfonodo, vai ter uma linforreia ali, então vai ficar extravasando linfa nesse doente. E formação de seroma, tá?
quando eu vou ressecar a gordura em volta daquele linfonodo, principalmente usando muito cautério, pacientes principalmente sobrepesos e obesos, que eu faço muito uso de cautério no manuseio, eu posso formar seroma no local. Em relação aos pacientes em pós-operatório, agora complicações relacionadas ao pós-operatório dos doentes. As complicações mais comuns do paciente são sistema respiratório e urinário em relação à ferida operatória. Vocês já tiveram aula de infecção cirúrgica, a gente fala muito de infecção de ferida. Em relação ao sistema respiratório, a primeira complicação que a gente vai falar nos nossos pacientes de pós-operatório é a atelectasia. A atelectasia é a perda funcional, né, da capacidade residual funcional do pulmão. O paciente, seja porque ele está com dor, provavelmente é por dor, principalmente em cirurgias em andar superior do abdômen. O paciente que faz drenagem torácica, ele tem dor quando ele vai fazer expansão pulmonar, então ele pode fazer a atelectasia também, porque ele acaba restringindo o movimento de ins e expiração. Então fica aquela parte, principalmente na base pulmonar, que essa capacidade residual funcional dele fica diminuída. Então, fica aquela parte que não tem uma troca gasosa, não tem uma funcionalidade de 100%. Então, é muito comum nesses pacientes que sentem muita dor no pós-operatório. Então, por isso, a gente prioriza tanto uma analgesia satisfatória no pós-operatório, fisioterapia, para o paciente fazer esse movimento de expiração completa e não formar essa atelectasia. A atelectasia pode ser uma das causas de febre no pós-operatório, vocês vão ter uma aula lá no 8º período, que a gente fala sobre febre no pós-operatório, e uma das causas é febre no pós-operatório e a atelectasia, e ela pode predispor ao paciente fazer pneumonia no pós-operatório. Tratamento é levar a cabeceira a 30, 45 graus, retirar o paciente do leito, que à medida que se retira o paciente do leito, ele vai deambular, então ele vai aumentar esse movimento de ins e respiração, e outra coisa que a gente pode fazer para auxiliar nesse tratamento é instituir fisioterapia respiratória, tá? Aspiração pulmonar. O paciente broncoaspirar, né, o alimento retornar do trato gastrointestinal e ir para o pulmão, fazendo pneumonite química e pneumonia. E para poder tratar, eu vou fazer suporte ventilatório e ventilação de pressão positiva, vou fazer VNI nesse doente, para melhorar a troca e expansibilidade. E se for muito conteúdo, eu faço broncoscopia para fazer aspiração desse conteúdo que foi absorvido, né, que foi e contaminou lá a via aérea. Pneumonia é a segunda infecção nosocomial mais comum e a mais comum em pacientes com ventilação mecânica. Vocês já ouviram, vão ouvir falar muito de ventilação, pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, são os pacientes que eles vão apresentar um quadro de febre, que essa tosse normalmente vai estar associado a escarro purulento, né? Então, vai ser uma tosse produtiva, e ele tem um raio-x de tórax com alteração. Aqui a gente tem uma condensação significativa do hemitórax direito, essa área mais esbranquiçada é uma condensação. Tratamento antibiótico de amplo espectro, principalmente pelo paciente ter esse acometimento por germes intra-hospitalares, né? Então, são germes nosocomiais, pneumonia nosocomial, então são germes mais agressivos, então você tem que fazer antibiótico com um amplo espectro. Avaliar escalonamento de antibiótico após cultura, você colhe a secreção que está saindo do escarro, manda para a cultura, e se você vê que o antibiótico que você está fazendo não é eficiente, se ele não tem sensibilidade, a bactéria não é sensível, você faz essa troca, faz esse escalonamento. Prevenção de pneumonia no pós-operatório é analgesia epidural, faz a anestesia peridural, fica um catéter lá na peridural, e você vai fazendo, catéter peridural, você vai fazendo medicação por ali. Você tem uma analgesia melhor, o paciente, então, tem menos dor para deambular no pós-operatório,
menos dor para realizar a expansão da cavidade torácica, então ele tem menos probabilidade de pneumonia no pós-operatório. Outras complicações relacionadas ao sistema respiratório pode ser pneumotórax ou hemotórax, lesões pulmonares agudas, SARA, síndrome de deficiência, síndrome de dificuldade respiratória aguda e embolia pulmonar. Quando você tem um êmbolo, ele vai lá obstruir o bronco e esse paciente acaba fazendo um infarto pulmonar. Em relação à parte cardíaca, as complicações que a gente tem pode ser as arritmias cardíacas, a fibrilação atrial. Ela pode acontecer no pré e pós-operatórios, o paciente já tem, né, essa fibrilação atrial. Então, deve ser feito o controle da SFA usando beta-bloqueador ou associar o beta-bloqueador ao bloqueador de canais de cálcio. Se o paciente apresenta instabilidade hemodinâmica durante a apresentação da fibrilação atrial, ele é um candidato à cardioversão, ou você fazer um choque para ele reverter, né, através do choque, essa fibrilação. Outro tipo de arritmia são as arritmias ventriculares ou as taquiarritmias. O infarto agudo do miocárdio é uma complicação importante com a mortalidade mais alta, né? Ela pode ter uma apresentação insidiosa, não ser da forma clássica, né? Ter uma apresentação diferente, uma epigastralgia, uma outra dor relacionada, ou da forma clássica, dor no peito, irradiada para o braço, falta de ar, angina grave, alguns podem evoluir até com choque cardiogênico. Como eu vou fazer esse diagnóstico? Eletrocardiograma desses doentes com coleta de enzimas cardíacas, CK, CKMB e troponina. Troponina, que é a enzima que fala a favor de, se ela tiver reagente, a favor de isquemia cardíaca. E eu vou fazer a terapêutica para infarto agudo do miocárdio, se essas, tanto o eletro como as enzimas derem positivas para infarto agudo do miocárdio. Alguns pacientes evoluem com hipertensão no pós-operatório imediato e alguns desses casos está bem relacionado à dor. Pacientes que têm dor no pós-operatório apresentam picos hipertensivos. Sistema músculo-esquelético, complicações relacionadas ao procedimento, síndrome do compartimental das extremidades. Pacientes fazem lesões principalmente traumáticas, né? Vão fazer hematomas, edemas na região e vai fazer uma compressão da vascularização naquele local e o sangue não consegue circular, né? Então, vai gerar uma isquemias. Para poder fazer o tratamento dessa síndrome de compartimento, eu tenho que fazer uma fasciotomia, abrir ali a região para poder diminuir a pressão sobre o feixe vasculo nervoso e permitir com que o fluxo sanguíneo se restabeleça. Outra lesão musculoesquelética, a gente já falou bastante também, são as úlceras de decúbito. Então, é por isquemia também, mas por ficar muito tempo fazendo pressão, né, e diminuindo a vascularização daquele local, gera isquemia, em alguns casos, essa isquemia leva à necrose do local. Professora, e nessa abertura da síndrome compartimental, quanto tempo a gente tem que deixar e como que a gente vai fazer na manutenção dessa ferida aberta? Vai ficar aberto, vai cicatrizar normalmente por segunda intenção, você pode até fazer por terceira, deixar para cicatrizar por segunda e depois aproximar os bordos, mas aí vai ficar até você melhorar o que está causando a compressão do local, no caso aí na perna. Esse hematoma, você vai drenar e a outra parte vai ser reabsorvido. Então, até esse hematoma ser tratado, diminuir e o fluxo restabelecer, você tem que ficar ali observando e fazendo acompanhamento diário desse doente. Aqui a gente está falando de músculo esquelético, mas a gente ainda vai falar de síndrome compartimental do abdômen. O aumento da pressão intraabdominal também pode causar síndrome compartimental, que vai diminuir a vascularização dos vasos esplâncnicos, diminui retorno venoso, diminui a vascularização para os rins e você pode ter insuficiência renal.
Então, você tem que diminuir a pressão naquele local. Então, ficou aberto, vai ficar aberto ali e você vai monitorizando. Se é um vaso que estava ali aberto e sangrou, e tiver um sangramento ativo, você tem que conter aquele sangramento. Se o sangramento já parou, mas o hematoma está comprimindo, a gente vai deixar aberto, faz o esvaziamento do que a gente consegue do hematoma, porque às vezes está entranhado na musculatura, na gordura, está tudo infiltrado e você não consegue drenar. Então, essa abertura da pele subcutânea e da fáscia vai aumentar o espaço de expansão e, com isso, quando expandir, o vaso vai expandir também e o fluxo vai melhorar. Deu para entender? Deu sim, professora, obrigado. Nós vamos mostrar aqui na barriga, eu vou mostrar na barriga como é que fica para você. Em relação ao sistema hematológico, também tem complicação, né? Eu vou transfundir um doente e por mais, às vezes, até ele for, mais não, todas as vezes, paciente que é hemotransfundido, é testado, aquele sangue é testado, é feito compatibilidade, né? Mas mesmo assim o paciente pode fazer reação transfusional, ou porque você fez muito volume, ou porque fez muito rápido, ou porque não apresenta, tem alguma proteína, alguma antígeno naquele sangue que vai gerar uma reação transfusional, que antes não foi identificada. Então, esse paciente com reação transfusional, ele pode ter febre, prurido, rigidez muscular, calafrio, pode evoluir com insuficiência renal por mioglobinuria secundária, que aquela hemácia vai ser destruída, e a mioglobina dela vai para lá, sobrecarregar o rim, fazer insuficiência renal, podendo o paciente evoluir, né, com essa insuficiência renal. Complicações infecciosas da transfusão, porque você não usou a técnica correta de asepsia, sangramentos incontroláveis em reação à coagulopatia intravascular disseminada. Síndrome do compartimento abdominal. Então, aí eu já comecei a falar ali atrás, mas ali a extensão era menor, então, normalmente a gente está falando ali de membro, né? Braço, perna, mas a gente vai falar do abdômen, o paciente manifesta com a distensão abdominal progressiva, seguida pelo aumento de pico de pressão de via aérea, oligúria, porque ele não vai urinar, ou anúria, porque a função renal dele está alterada, porque o seu sangue não está indo lá para as artérias renais, então seu rim está com baixa volemia, né? Então você não consegue filtrar bem, então o paciente evolui com oligúria ou anúria, e desenvolvimento insidioso de hipertensão intracraniana, tudo por conta da síndrome do compartimento abdominal. E o que vai causar isso aí? É um paciente que tem alguma patologia, vocês vão ter lá no 8º período todos os abdômenes agudos, todas as complicações que vai gerar, que a gente vai falar com vocês, que vão gerar esse aumento da pressão intraabdominal. Quando o paciente começa a fazer, normalmente são pacientes com evolução grave, com doenças peritonites graves, que tem muito tempo demorou muito tempo de realizar o diagnóstico, então tem um comprometimento não só da parte abdominal, mas do estado geral do doente, são pacientes gravíssimos. E aí a gente vai começar a mensurar a pressão intraabdominal. Quando eu tenho uma pressão intraabdominal, me dizem milímetros de mercúrio, maior do que 20, eu já considero esse paciente com a hipertensão intraabdominal. Então, a pressão dele abdominal está alta. Quando eu tenho uma paciente com a pressão intraabdominal entre 25 e 30, e ele começa a apresentar sintomas, esses picos de pressão de via aérea, o paciente está entubado normalmente, desenvolvimento insidioso de hipertensão intracraniana, anúria, oligúria, então eu já classifico como síndrome compartimental. Como eu vou medir essa pressão intraabdominal? Eu vou colocar uma sonda vesical no meu doente, e tem uma equipe, esse kit aqui já vem pronto, tá? Tem uma solução, essa pode ser solução salina estéril, um soro, uma água destilada, que eu vou equipar, eu vou acoplar o equipo em Y,
Esse equipo tem a parte que vai vir ligada ao soro e a outra que a gente vai ligar na sonda vesical, e tem uma régua que a gente vai mensurar em centímetros de água e depois converter para milímetros de mercúrio. Paciente a 0 graus, eu vou com o nível igual ao nível de pedreiro para poder ver se está 0 graus. Quando tiver no nível certinho, eu coloco a régua em centímetros, para eu poder medir em centímetros de água. Eu vou fechar o coletor de urina e vou instilar lá dentro da bexiga do meu doente, que vai estar vazia a princípio, né? Porque ele já estava com a sonda ligada no coletor. Eu vou instilar 100 ml de soro fisiológico de água destilada. Se a pressão intraabdominal do meu doente estiver alta, ela vai apertar a bexiga. Então, tem uma pressão, a bexiga vai ser comprimida pelaquela hipertensão intraabdominal. Então, esse soro acaba voltando, porque que tem... Cadê minha setinha? Uma vai estilar, vai voltar aqui e vai subir na minha régua em centímetros de água. Professora, é difícil de ver isso aí. Como vocês ainda não viram isso na prática, realmente é mais complicado, mas vocês vão ter oportunidade de ver isso com a gente. Quando vocês estiverem rodando comigo lá no internato, a gente faz bastante PI e PVC nos doentes. Então, vocês vão ver na prática. E aí você vai ver que quando essa água volta, porque a pressão está alta, vai subir uma coluna aqui nessa régua em centímetros e a gente marca. Você marca em centímetros de água e converte, né? Tem agora aplicativo no celular que converte centímetros de água em milímetros de mercúrio e você vai ver se está com pressão intraabdominal ou não. Pacientes com hipertensão intraabdominal, eu preciso tirar essa pressão lá de dentro, né? Então, como é que eu vou fazer isso, Aline? Eu vou fazer uma laparotomia descompressiva para o tratamento da síndrome do compartimento abdominal. Então, lá estava cheio de pus na barriga, as alças tudo distendidas, edemaciadas, que ele teve uma apendicite com peritonite difusa, ele tem um tumor intestinal que obstruiu, distendeu, necrosou e perfurou e também fez peritonite. E eu não tenho como arrancar a alça do intestino para poder diminuir a pressão ali dentro, né? Vou arrancar tudo? Não dá. Então, eu deixo essa barriga aberta, né? Com peritônio exposto, por isso é peritoneostomia. E essa bolsa aqui chama-se bolsa de Bogotá. Vocês já viram na aula lá de nomenclatura, quando a gente falou de nomenclatura peritoneostomia, que era quando fica a comunicação do peritônio com o meio externo, e essa bolsa de Bogotá, que é estéreo, e a gente vai tratando o doente, às vezes com lavagem abdominal lá no centro cirúrgico, a cada 48, 72 horas, antibiótico terapia. Esse é um paciente grave que deve ficar na unidade de terapia intensiva, né? Normalmente sai do centro cirúrgico entubado, permanece entubado e sedado por algum tempo. E à medida que eu trato esse processo infeccioso e que a pressão intraabdominal vai diminuindo, eu vou diminuindo o espaço, né, dessa bolsa e vou tratando. Aí vocês lembram que a gente falou de curativo com pressão negativa? É uma forma de tratamento hoje, porque aqui tem um exudato volumoso, então com esse curativo de pressão negativa aqui, a gente vai absorvendo esse exudato e vai melhorando a cicatrização desses pacientes até que a gente conseguir fechar a cavidade abdominal. Feridas, drenos e infecções. Quando a gente fala de infecção da ferida, infecção de sítio cirúrgico é o primeiro local onde a gente procura, né, quando tem sinais de infecção no nosso doente. Nosso doente começou a fazer febre, taquicardia. Então, o primeiro local onde a gente vai é na ferida operatória. O sítio cirúrgico tem sinais de infecção, se não, a gente vai para os outros sítios, né? Para a parte pulmonar, a parte urinária.
para investigar. Eu vou avaliar a minha ferida, vou ter que ver se ele tem só sinais de hiperemia, né? Se ela está só contaminada, se tem só calor e dor no local, ou se ela já está infectada, se tem calor, dor, rubor, e se tem saída de secreção purulenta, lembra? Que a gente considera infectada quando tem saída de secreção purulenta. Eu vou avaliar se é necessário antibiótico terapia. Normalmente, pacientes em pós-operatório, a gente só faz retirada de pontos e tratamento local, tira o ponto, faz a drenagem, né, e faz tratamento tópico. Porém, se esse paciente tem imunocomprometimento ou tem sinais sistêmicos, a gente vai fazer antibiótico terapia associada e vai manter cuidados com a ferida, lavagem copiosa da ferida, curativo diário, tá? E esse material, quando a gente vai fazer esse diagnóstico, o ideal é que seja colhido, né, essa secreção e enviado para a cultura, para depois você avaliar se o antibiótico, quando necessário, instituído, foi eficiente. Alguns pacientes precisam realizar drenagem cirúrgica, eu preciso colocar um dreno, tá? E para eu colocar um dreno não é aleatório. Ah, porque eu quero colocar um dreno, eu vou colocar. Não, você tem que ter indicação para realizar a drenagem cirúrgica, tá? Porque o dreno é um corpo estranho. É uma comunicação, né, que permite com que a bactéria seja carreada lá para dentro daquele ambiente que às vezes ainda é estéril. Então, quando eu tenho indicação de drenagem cirúrgica, quando eu tenho colapso do espaço morto em área de tecido redundante, o que é isso, professor? Eu vou operar uma hérnia incisional no abdômen. O paciente tem uma hérnia enorme e para eu tratar essa hérnia, eu vou descolar todo o subcutâneo dele para eu delimitar o saco herniário. Depois eu vou corrigir a hérnia e aquele tecido celular subcutâneo que eu soltei vai ficar ali em cima da aponeurose e embaixo da pele solto. Então, fica aquele espaço morto que pode ser preenchido por seroma, tá? Então, aí você tem uma indicação de realizar drenagem. Um outro exemplo, que é a primeira foto, o paciente faz abdominoplastia. Então, eu vou descolar todo o subcutâneo da aponeurose, da musculatura, né? Vai ficar a pele subcutânea em cima, a aponeurose e musculatura embaixo. Porque eu vou fazer a aplicatura do músculo. Então, eu vou aproximar os retos abdominais. Então, a gordura que está aqui em cima no subcutâneo, né, ou até a própria só a pele, vai ficar solto. Então, aquele espaço ali pode ser local de coletar seroma. Então, quando coleta o seroma ali, é uma complicação para o paciente. Então, para evitar essa coleta de seroma, eu coloco um dreno ali no local. Fornecer drenagem concentrada de abscesso ou sítio cirúrgico totalmente infectado. Você tem um abscesso na coxa, um abscesso extenso, e você realizou a drenagem, mas ainda tem conteúdo. Você não consegue drenar tudo naquele procedimento. Então, você quer deixar pérvio aquele local, então você vai e coloca o dreno lá dentro. Então, mas você tem que observar, drenagem concentrada de um abscesso. Tem que estar em um local concentrado o abscesso para eu colocar o dreno. Por que você está falando isso, Aline? Porque eu tenho um paciente que tem uma apendicite com abscesso na barriga inteira. Você tem quadrante superior direito, esquerdo, inferior direito, esquerdo e pelve. Você vai colocar um dreno em cada local desse quando ele tem uma peritonite difusa? Não. Indicação de colocação de dreno para monitorar ou para ajudar a drenar abscesso é quando eu tenho dreno localizado. Eu tenho abscesso localizado para colocar o dreno, tá? Fornecer e avisar vazamento de conteúdo de cavidade. Isso é muito controverso, mas é uma indicação. Você faz uma anastomose, dá ponto do intestino no outro, ou do estômago com o intestino, ou do estômago mesmo, faz uma rafia, e você quer ver se aquele seu ponto vai abrir. A gente chama isso de dreno sentinela.
Você vai colocar ali, porque se vazar conteúdo entérico, conteúdo gástrico dentro da cavidade, o dreno vai te mostrar que saiu. Mas o dreno é um corpo estranho. E o que acontece? O próprio nosso corpo vai fazer a obstrução daquele dreno. Ele vai englobar como se fosse um corpo estranho. Ou o dreno pode estar fora da posição, ou antes do local de drenagem, ou depois do local de drenagem. Então, o dreno é um pouco ingrato, mas é uma indicação de drenagem. E controle de fístula estabelecida. Existem cirurgias como, por exemplo, cirurgias de vias biliares, cirurgias pancreáticas, que é muito comum, quase 99% dos doentes evoluem com uma fístula, até de pequeno débito, algumas de débito mais alto, no pós-operatório. Então, como você já sabe que vai ter uma fístula ali, você coloca o dreno como controle para a gente controlar o débito dessa fístula, tá? Existem vários tipos de dreno, drenos abertos, drenos fechados. Aqui é um tipo de dreno aberto, é o dreno de Penrose. O dreno de Penrose, ele é um dreno que drena por capilaridade. Ele não drena pela parte interna dele, tá? Ele é como se fosse um dedo de luva, ele é de látex, ele é maleável, ele tem de tamanhos variados, mas ele não drena por dentro, ele drena por fora, por isso que a gente fala que ele drena por capilaridade. Ele é dreno aberto, então, é aquele que possui interação com o meio, ou seja, necessita da entrada de ar para o bom funcionamento do sistema. Normalmente a gente coloca em regiões que tem hematoma, infecção de ferida, para manter aquele pertuito pérvio para drenagem. Drenos fechados, ele não requer um elemento externo para poder o seu funcionamento ser adequado. Ele utiliza um sistema vedado, normalmente é estéreo, conectado, o dreno a um frasco ou uma bolsa de drenagem, tá? Então, essa aqui é o dreno, aqui está saindo da barriga do doente. Aqui também tem aqui já mostra já a parte que é um conector, a pera, que funciona aqui a vácuo nesse dreno fechado. Esse aqui é um dreno de Blake, que faz uma drenagem a vácuo. E aqui a gente tem um dreno de sucção, dreno de Portovac. A gente usa em cirurgias abdominais, quando a gente vai monitorizar a linforreia do doente, quando o paciente faz linfadenectomia, nos pacientes da urologia, ele usa muito, porque faz linfadenectomia pélvica. Nas pacientes que fazem esterectomias por causa de tumor, também faz a linfadenectomia, é uma indicação importante. Naqueles pacientes que a gente faz abdominoplastia, a gente usa esses drenos aqui, a vácuo, ou dreno por sucção. Drenagem guiada por exames de imagem. A gente tem os drenos, esse aqui é um pigtail. Pigtail, ele tem uma pontinha, afinal dele enroladinha, igual um rabinho de porco, tá? Você vai fazer drenagem normalmente a gente usa o pigtail para drenagem de abscesso hepático, drenagem a gente coloca em pacientes que têm fístulas em pós-operatórios de bariátrica. Nesse caso aqui, vai usar o pigtail para drenar um abscesso hepático, ele foi guiado por ultrassom a passagem, achou, você faz o exame para encontrar o abscesso e depois você vai vendo, seguindo o dreno, né, até ele chegar lá na loja hepática e realizar a drenagem, fica lá fazendo a drenagem. Catéter urinário. Catéter urinário, o cateterismo urinário é um procedimento muito comum, principalmente nas emergências, enfermarias, centros cirúrgicos, UTIs da vida, tá? A gente passa, é um procedimento muito feito pela enfermagem, mas o médico tem que fazer, tá? Tem que saber fazer. Existem alguns cateterismos que são difíceis e às vezes é solicitado auxílio do médico. E além disso, quando não consegue, né, faz várias tentativas, você pode fazer um trauma daquela uretra e tem uma complicação que é resolvido só pelo cirurgião, que eu tenho que fazer uma cistostomia,
porque teve lesão de uretra. Então, é um procedimento simples, mas que tem que ter muito cuidado. Tem indicação diagnóstica e terapêutica. Diagnóstica, quando eu quero fazer uma urinocultura no doente, eu vou lá colher aquela urina estéril para poder mandar para a urinocultura. Quando eu vou fazer exame para ver avaliação de refluxo vésico urinário ou cistografia, outros tipos de exame, eu vou utilizar o catéter vesical e terapêutico. Eu tenho alguma obstrução, retenção urinária, né? Então eu vou usar o mão do cateterismo urinário. Complicação é falso trajeto, principalmente no homem. Sangramentos uretrais normalmente são consequências do falso trajeto. Infecção urinária, porque não utilizou a técnica de asepsia com forma correta. Bacteremia levou bactéria do meio externo para dentro da bexiga, que é estéril. Edema e hematoma peniano escrotal pelo manuseio. Existem várias opções para a gente fazer o cateterismo vesical, principalmente nesses pacientes que têm uma certa dificuldade, principalmente homens portadores de hiperplasia prostática, estenose. Esse catéter de Colde, ele tem a ponta dele é angulada, então permite com que você vença a resistência que tem nessa uretra masculina, que é maior, né? E às vezes tem alguma obstrução. Guias de sonda de Foley, você coloca esse guia dentro da sonda, ela fica mais rígida, então também permite essa passagem. Ou fazer um cateterismo vesical endoscópico, você vai visualizando, vai com a câmerazinha e vendo e faz esse cateterismo. Uma complicação comum é a segunda infecção mais comum dos pacientes em pós-operatório, a infecção urinária, e ela está muito associada ao uso do catéter vesical. Normalmente, os pacientes que evoluem com infecção urinária no pós-operatório, eles estavam cateterizados no procedimento e pós-procedimento, tá? É a primeira causa de infecção hospitalar em pacientes não cirúrgicos, mas é a segunda mais comum em pacientes no pós-operatório. A primeira é infecção do sítio cirúrgico. Pode evoluir com ito complicada ou não complicada. O diagnóstico é feito através de urinocultura, tá? E o tratamento antibiótico, terapia. Empiema pleural é a presença de pus entre as pleuras visceral e parietal, né? É o acúmulo de pus na cavidade pleural. A gente chama de empiema, todo o processo onde você tem um espaço virtual, né, pré-existente ali. Existe esse espaço entre as pleuras e se acumula pus. Normalmente, pode ser complicações de pneumonia, né, um hemotórax retido que infectou, perfurações esofagianas, que podem ser uma das complicações da endoscopia ou da broncoscopia, e por tuberculose. Então, forma-se essa empiema, esse pus dentro da cavidade pleural que tem que ser drenado. O tratamento é toracostomia com drenagem em selo d'água, ó, aqui a quantidade de pus dentro do coletor. E em alguns pacientes ocorre um espessamento das pleuras parietal e visceral, que não permite com que o pulmão expanda completamente, e é necessário uma toracoscopia videolaparoscópica para poder liberar essas aderências, esse espessamento. Outra complicação de pós-operatório é abscesso abdominal. Os abscessos, né, quando a gente fala em relação ao procedimento cirúrgico, esses abscessos intraabdominais normalmente acontecem pós alguma manipulação, mas o paciente também pode ter abscessos primários, né, que não estejam relacionados ao procedimento. A apresentação clínica é dor abdominal intermitente, febre, leucocitose, mudança de hábito intestinal. Normalmente, o paciente evolui com diarreia ou constipação. E o diagnóstico é através de sinais e sintomas. Você vai avaliar, o paciente tem dor abdominal, em alguns casos você consegue palpar esses abscessos, tem febre, dor, leucocitose, como a gente já falou antes, e você tem que avaliar a necessidade de tomografia para você localizar e confirmar a presença deste abscesso.
Tratamento, antibiótico de amplo espectro, drenagem percutânea, quando esse abscesso está localizado, ou cirurgia, se ele tiver difuso. Paciente necrotizante, a gente falou bastante na última aula, ela pode ser uma complicação de procedimento cirúrgico, tá? Então, você fez um procedimento, até mesmo uma punção ali, e esse paciente evolui com infecção fulminante dos tecidos moles, eles apresentam em casos mais graves, os pacientes podem evoluir com hipotensão, porque já está apresentando sinais de sepse, né? Aquele paciente que tem a clínica muito ruim, estado geral muito ruim, hipotensão, insuficiência renal, coagulopatia, insuficiência hepática, pulmão de Sara, necrose tecidual e eruptações eritematosas. Tratamento, desbridamento agressivo e antibiótico de amplo espectro. Referências, capítulo 12 do Schwartz, que já está para vocês no AVA,